Olá, você que nos assiste, meu nome é Emerson, sou professor de Direito Constitucional da Universidade de Marília, nos cursos de graduação, também no mestrado em Direito. Hoje quero convidá-los para estudar com a gente um pouquinho mais sobre o controle de constitucionalidade em seu exercício, o exercício jurisdicional através dos juízes e tribunais sobre o controle de constitucionalidade. Vamos falar um pouco sobre controle difuso e também vamos falar sobre o exercício no controle concentrado. Vamos lá? Bom, primeiramente, em relação ao controle difuso, e concreto do controle de constitucionalidade, ou seja, aquele controle em que a questão constitucional é deduzida em juízo para se alcançar uma outra finalidade concreta, que não a própria declaração de inconstitucionalidade. Na verdade, a pessoa ajuiza uma ação e quer se valer do controle de constitucionalidade como um meio para alcançar uma outra finalidade. Então, com o controle difuso, ou seja, aquele controle que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal em todo o território nacional, e ao mesmo tempo concreto, o controle em que a pretensão deduzida em juízo não é puramente o controle de constitucionalidade, mas como um meio para se chegar a um outro resultado, nós vamos começar tratando algumas questões específicas e essenciais do controle difuso concreto no exercício jurisdicional. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção para vocês, STJ e STF entendem que eu posso fazer controle de constitucionalidade difuso, concreto, por meio de ações coletivas, como, por exemplo, a própria ação civil pública. No entanto, é preciso ter em mente o seguinte: quando eu quero controlar a constitucionalidade por meio de ação civil pública, a ação civil pública não é ação de controle concentrado, é uma ação de controle concreto. Logo, a pretensão deduzida em juízo não pode ser puramente o controle de constitucionalidade. Deve sim ocorrer uma questão constitucional, exercer um controle de constitucionalidade, mas para atingir uma outra finalidade. Por exemplo, uma questão ambiental que vem sendo tratada, o ajuizamento que levou ao ajuizamento da ação pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, enfim. Logo, é possível, mas tenham em mente o seguinte: não posso fazê-lo para pura e simplesmente controlar a constitucionalidade. É preciso ter uma finalidade. Como funciona todo controle concreto, ok? Segundo tópico. Este é extremamente interessante e importante também. Cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal, também chamada de cláusula constitucional do full bench. De acordo com o artigo 97, basicamente é o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Primeiro lugar, para que os tribunais declarem inconstitucionalidade, estou falando apenas do âmbito dos tribunais agora, é necessária maioria absoluta dos votos dos membros do plenário ou dos membros do órgão especial. Significa mais de 50% dos membros do plenário ou do órgão especial para declarar inconstitucionalidade dentro do tribunal. Segundo, eu já adiantei, mas vamos repisar.
Isso quando eu quero declarar inconstitucionalidade dentro dos tribunais. Não estou falando de julgamento monocrático. Aliás, não estou falando de julgamento de primeira instância. Estou falando de análise de constitucionalidade dentro dos tribunais. Terceiro, inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Chama a atenção isso aqui. Inconstitucionalidade. Para que os tribunais declarem a constitucionalidade, não é preciso que se observe a cláusula de reserva de plenário. Ela só será utilizada quando os tribunais forem declarar a inconstitucionalidade. Da mesma forma, como não estou declarando inconstitucionalidade em relação às normas anteriores à Constituição, ou seja, quando eu falo sobre não recepção, também não preciso me valer do artigo 97. Ainda, quando faço declaração de nulidade sem redução de texto ou interpretação conforme, eu estou dizendo que uma ou outra ou mais interpretações são inconstitucionais, não o próprio texto. Logo, também estou fora, não preciso que o tribunal o faça por meio da cláusula de reserva de plenário. Quarto, a declaração no tribunal será feita pelo pleno ou pelo órgão especial. Isso significa, basicamente, para a gente entender o que é órgão especial, nos tribunais com mais de 25 julgadores, é possível que o tribunal crie um determinado órgão para substituir o plenário nas questões jurisdicionais. Imaginem vocês, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com mais de 300 desembargadores. Imagine a situação se eu precisasse reunir em plenário todos os desembargadores para fazer declaração de inconstitucionalidade. Logo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, como vários tribunais no país, tem o chamado órgão especial para, de uma certa forma, representar a vontade de todos os desembargadores. O órgão especial ele é formado por 11 a 25 desembargadores, no caso dos tribunais de justiça. Estes 11 a 25 membros, compondo o órgão especial, terão a missão, então, de analisar questões sobre inconstitucionalidade, além de outras funções jurisdicionais que normalmente seriam remetidas ao pleno. O pleno seria aquele formado por todos os desembargadores. Em casos de tribunais muito grandes, vocês sabem que isso fica absolutamente inviabilizado. Pois bem, como é que isso funciona dentro dos tribunais? Que a gente possa agora, de fato, entender para que tudo isso serve e como isso ocorre. Eu estou falando de controle difuso, de controle concreto. Uma determinada pessoa propõe uma ação em primeira instância. A vara em primeira instância. Nesta ação, lembrem-se, estamos falando de controle concreto. A análise sobre a inconstitucionalidade, ela não é o objetivo principal do processo. Ela é apenas um meio para se alcançar outro objetivo. Só para abrir um parênteses, a cláusula de reserva de plenário, ela também funciona no controle concentrado, tá? Mas eu quero aqui, primeiramente, exemplificar como funciona no controle difuso. Este processo,
Após ter sido julgado, a parte resolveu apelar e foi para o Tribunal de Justiça. Vamos imaginar o Tribunal de Justiça. Qualquer tribunal. Vamos imaginar no nosso exemplo o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, este processo, esta apelação, será distribuída para uma seção e dentro de uma seção será distribuída para uma Câmara, formada por 3 desembargadores, que vão analisar a apelação, dentro da ideia de duplo grau de jurisdição. Acontece o seguinte, o relator ou o revisor entende que não existe inconstitucionalidade naquela norma, a norma que eu estou usando como base para deduzir uma pretensão concreta. Entende que não existe inconstitucionalidade. Logo, eles estão basicamente dizendo o seguinte à Câmara: a norma que está sendo acusada de inconstitucional é constitucional. Para fazer isto, não é preciso remeter a apelação, remeter o caso, a questão de inconstitucionalidade ao Pleno ou ao órgão especial. Para declarar constitucionalidade, não será preciso se valer a cláusula de reserva de plenário. No entanto, a Câmara, num julgamento, num pré-julgamento, entende que a norma que está sendo atacada é sim inconstitucional. Mas eu, Câmara, não posso declarar a sua inconstitucionalidade. Eu vou fazer o seguinte, artigo 97 da Constituição. A questão constitucional será enviada para o Pleno ou para o órgão especial. O Pleno e o órgão especial, aí sim, terão a missão de analisar se aquela norma é ou não inconstitucional. Vejam, a Câmara acredita que a norma seja inconstitucional, mas ela não pode fazê-lo. Então ela paralisa o julgamento da apelação, remete a questão ao órgão especial ou ao plenário, para que decidam se existe ou não inconstitucionalidade na norma atacada. Tá aí, ok. O Pleno e o órgão especial, então, vão fazer esta análise sobre a constitucionalidade daquela lei. Aquela lei que está me servindo como meio para se alcançar uma outra finalidade concreta. Aquilo que o Pleno ou o órgão especial decidir, ou seja, tanto se a norma, decidindo que a norma é constitucional, quanto decidindo que a norma é inconstitucional, volta para a Câmara e vincula a decisão da Câmara. Logo, se o Pleno entendeu que a norma é inconstitucional, a Câmara retoma agora o julgamento do caso, baseado na ideia de que a norma é inconstitucional. Se ocorrer o contrário, se entender que, na verdade, a norma é constitucional, o caso, voltando para a Câmara, vincula também a Câmara, que vai partir daí para o restante do julgamento. Lembrem-se sempre, estou diante de uma questão concreta. A análise de inconstitucionalidade é apenas um meio. Então, com este meio pronto, depois da decisão do Pleno ou do órgão especial, dizendo que a norma é ou não constitucional, eu retomo o julgamento na Câmara e a Câmara, então, vai partir para o julgamento de mérito, o julgamento de fundo, a questão realmente concreta, a partir da decisão tomada pelo plenário ou pelo órgão especial. Quer ver um exemplo?
a determinada professora aposentada ajuiza uma ação em primeira instância, alegando que o Estado está pagando um adicional apenas para os professores da ativa. Ela, como está aposentada, não está recebendo esse adicional. E este adicional ele teria um cunho generalizado. Não seria por produtividade, mas pago para qualquer um que estivesse na ativa. Mas quem não está na ativa não recebe. Vejam, a professora vai a juízo com uma pretensão concreta. Eu quero receber o adicional. Qual é o meio para isso? Tribunal, aliás, justiça, judiciário, diga que a norma, esta lei estadual que está pagando adicional apenas para os professores da ativa, é inconstitucional, porque viola o princípio da igualdade. E, baseado na ideia de que é inconstitucional, pague para os professores da inativa, no caso, a professora lá aposentada que está ajuizando a ação, o devido adicional que não está sendo pago. Julgada a questão em primeira instância, procedente ou improcedente, houve uma apelação por parte dela ou por parte da Fazenda Pública. Quando chega ao Tribunal de Justiça, é distribuído para a seção de Direito Público e vai para uma Câmara composta por 3 desembargadores que vão fazer a análise da apelação. Os desembargadores chegam à conclusão, num pré-julgamento, que há evidências de que a lei é inconstitucional. Mas eles não vão poder dizer isto. Eles vão ter que mandar a apelação da professora aposentada, a questão constitucional, para o Pleno ou para o órgão especial, para analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desta lei. Imagine que o Pleno ou o órgão especial decidem que a lei é inconstitucional. Aquela lei estadual que paga o adicional apenas para os professores da ativa é inconstitucional. Logo, o caso retorna para a Câmara com um pré-julgamento, com uma parte já julgada, com um meio já analisado, dizendo que a lei é inconstitucional. A partir daí, a Câmara vai analisar, tendo como pressuposto que a norma é inconstitucional, o pedido da professora aposentada. Basicamente é assim que funciona. Daí se pergunta, é preciso remeter todas as questões de inconstitucionalidade para o Pleno ou órgão especial? Não. Evidentemente, quando o próprio Pleno ou órgão especial já analisaram a matéria e já decidiram que é ou não constitucional, a Câmara pode aplicar imediatamente. Não é necessário submeter a mesma matéria para o Pleno. E também, quando o STF, por meio de seu Pleno, já analisou aquela questão e já declarou constitucional ou já declarou inconstitucional. Como esta decisão do STF tem efeitos abstratos, a partir de uma determinada corrente abstrativista, logo, essa decisão tomada pelo STF, por meio de seu plenário, também passa automaticamente a ser aplicada pela própria Câmara, sem necessidade de remeter o caso ao Pleno. Isso, evidentemente, até como uma ideia de justiça social, uma ideia de igualdade, de forma que casos iguais não sejam tratados de forma distinta. O que eu chamo mais atenção em relação à cláusula de reserva de plenário? Súmula vinculante, número 10. Se o tribunal faz interpretação com redução de texto,
sem dizer expressamente que uma lei é inconstitucional, ele afasta a lei, como se ela não existisse, mas ele não diz que ela é inconstitucional. Por meio de seus desembargadores, de suas câmaras, ou seja, sem ser por meio do plenário ou por meio do órgão especial, entende o STF que estará havendo aí uma violação à cláusula de reserva de plenário. Se eu quero afastar a incidência de uma norma, ou seja, se eu quero excluir ela do mundo jurídico, mesmo no meu caso concreto, eu estou declarando-a inconstitucional e reduzindo o texto, porque afinal de contas eu estou expulsando o texto do ordenamento jurídico para fazer a minha análise. Se eu fizer isso, tem que ser feito pelo órgão especial ou pelo pleno. Se for feito por qualquer outro juiz, desembargador ou órgão dentro do tribunal, haverá violação à cláusula de reserva de plenário. Como eu disse, a cláusula de reserva de plenário se aplica tanto no controle difuso quanto no controle concreto. Aliás, quanto no controle concentrado. Então, imagine a seguinte situação. Remeto uma questão de inconstitucionalidade no âmbito estadual para o Tribunal de Justiça. Ajuízo uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça por violação à Constituição Estadual. Imaginar o Tribunal de Justiça de São Paulo, Constituição Estadual de São Paulo. Este é um tipo de controle concentrado. Como, da mesma forma que cabe ao STF controlar a constitucionalidade de forma concentrada em relação à Constituição Federal, caberá aos tribunais de justiça controlar a constitucionalidade por meio de ações diretas em relação à Constituição estadual de seu respectivo estado. Este controle também é um controle concentrado. Sempre que houver um tipo de demanda como essa, ela não será distribuída para uma Câmara no Tribunal de Justiça. Ela será distribuída diretamente para o Pleno ou para o órgão especial, que terão esta designação para analisar a constitucionalidade da lei atacada. Pois bem, aproveitando justamente esta hipótese aqui da ação direta de inconstitucionalidade por violação à Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça, que será analisada pelo Pleno ou pelo órgão especial. Este é um controle concentrado, evidentemente. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Pode ocorrer uma situação um tanto específica que vai misturar um pouco o controle concentrado com o controle difuso. Vai se valer de um instrumento de controle difuso dentro do controle concentrado. O que é isso? Imaginem o seguinte. Eu ajuizei uma ADI em face de uma lei estadual que, na minha ótica, viola a Constituição Estadual. Ocorre que a norma que está sendo violada na Constituição Estadual, o parâmetro, ele é, na verdade, decorrente do princípio da simetria com a Constituição Federal. Não se trata de uma inovação da Constituição Estadual, mas sim de algo que a Constituição Estadual pega da Constituição Federal e praticamente repete. Exemplo, processo legislativo. O processo legislativo é composto por normas de orientação simétrica, de forma que as constituições estaduais não podem inovar. Elas devem seguir a mesma estrutura de processo legislativo da Constituição Federal.
Então, pressuposto. Estou violando uma norma da Constituição Estadual que é simétrica à Constituição Federal. A lei estadual é atacada por meio de uma ADI. O Tribunal de Justiça analisa a violação à Constituição Estadual e, por meio do seu plenário ou de seu órgão especial, toma a decisão dizendo se a norma é constitucional ou não. Ok. Tomada esta decisão pelo tribunal, há um outro porém. Eu estou falando de uma norma simétrica da Constituição Federal. Logo, indiretamente, existe uma ofensa também à Constituição Federal. Mas não cabe ao Tribunal de Justiça fazer controle concentrado de ofensa à Constituição Federal, mas apenas à Constituição Estadual. Logo, o que surge para mim da decisão do Pleno é a possibilidade de apresentar um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Da decisão em controle concentrado do Tribunal de Justiça, eu posso apresentar um recurso extraordinário para o Supremo. A única coisa é, o parâmetro muda. O parâmetro deixa de ser a Constituição Estadual e passa a ser a Constituição Federal. Essa é uma hipótese excepcional de recurso extraordinário dentro do controle concentrado, de forma que acaba tornando este tipo de controle um certo misto, pois se utiliza de um instrumento de controle difuso, que é o recurso extraordinário. Outro tópico, também igualmente relevante, embora em completo desuso, em certa decadência. Suspensão da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 52(10) da Constituição. De acordo com o artigo 52(10), que é um artigo muito antigo nas nossas constituições, ele já vem sendo replicado já há bastante tempo, compete ao Senado Federal suspender no todo ou em parte a execução de lei declarada inconstitucional no controle difuso por meio de recurso extraordinário pelo STF. Como o Senado faz isso? Por meio de uma resolução. Então vejam, a ideia é basicamente a seguinte. O Supremo Tribunal Federal analisa, por meio de recurso extraordinário, uma questão de constitucionalidade. Declara a lei, naquele recurso extraordinário, inconstitucional. A ideia deste artigo era a seguinte: tornar generalista a decisão que o STF tomou num controle concreto. Porque até pouco tempo, e em regra, o controle concreto exercido, ainda que pelo Supremo, aplicava a sua decisão apenas para as partes. Logo, eu tinha o STF declarando uma lei inconstitucional, mas isso só valeria para as partes, no caso concreto. Surgiu, então, a seguinte ideia. Permita-se, então, que o Senado, por meio de uma resolução, suspenda a execução daquela lei no todo ou em parte. Suspenda é diferente de revoga. Na verdade, o Senado não está declarando a lei inconstitucional, mas, baseado no fato de que o Supremo fez, ele torna essa lei suspensa de forma que
aquela interpretação dada pelo Supremo aplique-se a todos indistintamente, por meio da suspensão da lei. Importante dizer em relação a isso é o seguinte: em primeiro lugar, não se aplica para normas anteriores à Constituição. Não é caso de não recepção, mas apenas na declaração de inconstitucionalidade. Outra coisa, o Senado está adstrito à decisão tomada pelo STF. Se o STF declara a lei totalmente inconstitucional, o Senado, na sua resolução, deverá suspender toda a lei. Se o Supremo declara um artigo inconstitucional, o Senado, na sua resolução, deverá, se fizer tal resolução, suspender aquele único artigo. Ele não pode ir além e nem aquém da decisão tomada pelo Supremo. Em termos práticos, hoje, para que serve isso? Para nada. Para nada. É algo que caiu completamente em desuso. Na verdade, nunca teve muito uso. O Senado nunca fez questão de se valer desse instrumento. Mas, hoje, podemos dizer, a partir da ideia da abstrativização do controle concreto, ou seja, a partir do momento em que o Supremo passou a decidir que a decisão tomada por ele, Supremo, no controle concreto por meio do recurso extraordinário, não se aplica apenas às partes, mas se aplica a todos que estiverem na mesma situação. A partir desse momento, isso aqui não faz mais nenhum sentido. Eu não preciso do Senado. O próprio Supremo já está estendendo os efeitos desta decisão para todos os casos iguais. Houve um tempo, antes de se formar com mais substância a teoria da abstrativização do controle concreto, houve um tempo em que Gilmar Mendes e Eros Grau capitanearam a ideia de que o artigo 5210 teria sofrido uma mutação constitucional. Mutação constitucional é aquela situação em que o texto não é alterado, mas a interpretação que se faz do texto, sim. Para eles, este artigo 5210, ou seja, a resolução do Senado suspendendo a execução da lei, não seria mais a causa de suspensão da execução da lei, mas uma mera publicidade da lei declarada inconstitucional, que valeria independentemente da resolução do Senado. Vejam, na verdade, esse era um argumento utilizado com o intuito de dar força à abstrativização do controle concreto. Hoje, como a abstrativização é uma realidade indiscutível, não tem mais nenhum sentido eu fazer esta mutação em relação ao artigo 5210. O artigo 5210, ele realmente ainda continua sendo cobrado nas provas de OAB, nas provas de concurso público, para que o estudante tenha o conhecimento sobre o seu conteúdo. Mas, na prática, é um fóssil constitucional, por assim dizer. Pois bem, controle difuso e concreto era o que eu tinha para dizer. Vamos ao controle abstrato concentrado. Eu estou dizendo sobre aquele controle que só pode ser exercido por um tribunal específico e não por qualquer juiz ou tribunal, de cunho abstrato. Ou seja, eu discuto apenas a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. Este é meu fim. O meu fim não é que se reconheça a inconstitucionalidade
para se atingir uma outra finalidade, um outro direito. Eu só quero o reconhecimento da inconstitucionalidade ou o reconhecimento da constitucionalidade. Chamo muita atenção isso pelo seguinte: o controle concentrado, ou seja, é aquele controle que só é feito por um tribunal específico, ele pode ser em uma determinada situação concreta. Que situação? Representação interventiva. Não é disso que eu estou falando. Eu vou falar de ações que discutem de maneira concentrada, dentro do viés concentrado, de maneira abstrata, a inconstitucionalidade de leis. Quais ações são essas? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembrando que a ação direta de inconstitucionalidade pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade pura ou pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando o poder público deixa de regulamentar, deixa de tratar, de dar tratamento normativo a uma determinada temática que a Constituição determina que o faça. Esse tipo de processo, ADI por omissão, é também utilizado hoje em Portugal, com o mesmo viés. Imaginem vocês a seguinte situação. A Constituição, por meio das suas disposições transitórias, determinava que após um ano de sua promulgação, deveria o legislador criar o Código de Defesa do Consumidor. E imaginem que, passado um ano, o legislador não criou o Código de Defesa do Consumidor. E, de fato, demorou mais mesmo. O Código só veio em 1990. A partir deste momento, eu tenho uma omissão inconstitucional, pois existe uma situação determinada pela Constituição que seja tratada por lei e que não está sendo tratada. Essa é basicamente a ideia da inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, o que tem em comum todas estas ações? Em primeiro lugar, estamos falando de um processo objetivo. Processo de índole objetiva, em que eu discuto uma questão abstrata, em que eu discuto a inconstitucionalidade de uma lei. Não existe autor ou réu neste processo. As partes que dão um start a este tipo de processo são chamados de legitimados. São pessoas ou órgãos a quem a Constituição Federal outorgou um certo desígnio, certa primazia, para, em defesa de toda a sociedade, levar a questão de constitucionalidade para o tribunal que irá analisá-la. Outra coisa, esse processo, ele é, da mesma forma, objetivo. Dentro do processo constitucional objetivo, eu não aplico aquelas mesmas regras de devido processo legal. Não existe ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição. A questão é meramente debater sobre a constitucionalidade ou não de um ato normativo. Outra coisa, Lei 9882 de 99 e Lei 9868 de 99. Essa aqui a respeito das ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória, e esta sobre a ADPF. São as leis que regulamentam o funcionamento destes instrumentos. Extremamente importante, dentro das ações de controle abstrato concentrado, não cabe
não é admitido desistência, assistência. Lembre-se, não é um processo comum, não tem os mesmos princípios processuais. Intervenção de terceiros, recurso da decisão de mérito, salvo embargos declaratórios, para que o tribunal possa apreciar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade na sua decisão, como forma de preencher a decisão, não como forma de reanalisar o mérito. E, por fim, ação rescisória. Também não cabe dentro deste tipo de controle. Lembrando que, em relação ao tema recursal, se indeferida pelo relator a ação direta, a ação declaratória ou ADPF, cabe um agravo para o próprio tribunal. Além disso, as decisões tomadas em sede de ADI, ADC e ADPF, tanto decisões cautelares, quanto decisões finais, decisões de mérito, tornam-se executáveis, tornam-se obrigatórias a partir do momento da publicação no Diário de Justiça da União. Isso às vezes pode demorar um certo tempo, mas antes disso não há ainda um reconhecimento público de que a decisão foi tida por inconstitucional. Aliás, de que a lei foi tida por inconstitucional. Outro detalhe. Competência, como eu já disse, para analisar inconstitucionalidades em relação à Constituição Federal é única e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal, de mais ninguém. E como só é dele, exatamente por isso que não cabe recurso de mérito para outro tribunal. É exatamente por isso que não se aplica duplo grau de jurisdição. O controle é concentrado, só ele pode decidir sobre aquilo. Não é possível que ele decida e um outro tribunal possa rever. Ainda, de forma genérica, quanto ao controle abstrato concentrado. Legitimidade. Quem são as pessoas ou órgãos escolhidos pela Constituição para iniciar para provocar o judiciário acerca da análise sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal e, em alguns casos, também estadual. Há legitimados chamados de universais. Universais são aqueles legitimados que, em qualquer circunstância, podem requerer a análise de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, independentemente do teor da norma que está sendo abordada. Especiais são aqueles que podem, mas só em determinados casos. Eles precisam demonstrar esta expressãozinha aqui, pertinência temática, ou seja, apenas poderão iniciar o processo de controle por ADI, ADC ou ADPF se demonstrarem que eles próprios possuem um interesse naquela análise. Vamos tornar isso mais prático. Primeiramente, quem são os legitimados universais? Legitimados universais, ou seja, aqueles que não precisam demonstrar a pertinência temática, eu vou apagar aqui e depois eu escrevo especiais de novo. Dentro do Executivo, o Presidente da República.
dentro do legislativo, mesa ou câmara, aliás, mesa da Câmara ou do Senado. Mesa da Câmara ou mesa do Senado. O judiciário, evidente, não é legitimado, princípio da inércia. No Ministério Público, Procurador-Geral da República e outros. Quem são esses outros? Universais. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional e a OAB por meio de seu Conselho Federal. Essas determinadas pessoas, determinados órgãos, independentemente da questão constitucional, independentemente do teor, da origem, da norma impugnada, poderão dar o início, provocar o STF a analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Os especiais. Primeiramente, no âmbito executivo, os governadores de estados e do Distrito Federal. No âmbito legislativo, mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara do Distrito Federal. Vamos colocar mesas das Assembleias Legislativas no sentido amplo, que inclui também a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E, dentro da ótica de outros legitimados, só que agora especiais, entidades sindicais, confederações sindicais e entidades de classe de cunho nacional, não uma entidade de classe do estado de São Paulo, mas uma entidade de classe que tenha uma atuação em todo o Brasil. Observações importantes em relação a isso. Primeira delas, a interpretação destes legitimados é restrita. Não se admite que, por uma interpretação analógica ou expansiva, se inclua aqui legitimados que não fazem parte deste rol. Então, por exemplo, vice-presidente, vice-governador não são legitimados, salvo se estiverem atuando na função de presidente ou de governador. Hoje, no Brasil, o nosso vice-presidente está exercendo a função de presidente. Logo, ele é um legitimado para o ajuizamento dessas ações. Mas, se estivesse na condição de vice, não seria. Segundo, eu disse mesa da Câmara ou mesa do Senado. Não há legitimidade para a mesa do Congresso Nacional, que é a junção da Câmara e do Senado, para tratar de alguns temas específicos da Constituição. Terceiro, esse é extremamente peculiar e importante. Eu disse que são legitimados universais partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Esta representação no Congresso deve existir no momento em que eu ajuizo a ação. Se, posteriormente ao ajuizamento da ação, o partido deixa de ter representante no Congresso Nacional, ele só tinha um. Vieram novas eleições e ele não tem mais ninguém. Mas ele já tinha ajuizado a ação. A ação continua. Eu vou aferir esta representação no momento da propositura da ação. O contrário também é válido. Um partido que não tem representantes ajuiza a ação e posteriormente vem a ter representantes.
evidentemente, quando ele ajuizou a ação, ele não era legítimo. Quarto, associação de associações. São entidades amplas de cunho nacional, tanto na esfera sindical quanto na esfera da representação de classe. É um conglomerado de várias associações espalhadas pelo Brasil, reunidas em uma única associação. Esta associação, que reúne as associações espalhadas pelo Brasil, é legítima. Quinto, confederação sindical. Eu escrevi entidade sindical aqui, num aspecto mais amplo, mas o texto fala em confederação sindical. É aquela representação sindical de cunho nacional, já tem um cunho nacional. Ela é diferente de federação sindical, que ocorre nos estados, e é diferente dos sindicatos, que são mais locais. A confederação é uma reunião das federações sindicais espalhadas pelo Brasil. Logo, é uma entidade sindical de cunho nacional e, por isso, é legítima. Outra coisa, sexto, entidades de classe de cunho nacional. Para serem assim consideradas, devem estar presentes em pelo menos 1/3 dos estados, 1/3 das unidades federativas, pelo menos em 9 estados, para que possam se valer da legitimidade para a propositura dessas ações. Sétimo, entidades de classe, confederações sindicais e partidos políticos, entidades sindicais, confederações sindicais, entidades de classe, partidos políticos, não têm capacidade postulatória, ou seja, precisam de advogado para ajuizarem estas ações. Os demais não precisam. Imagine a seguinte situação vivida por nós atualmente. O nosso presidente da República em exercício, ele é um constitucionalista, professor de Direito Constitucional, doutor em Direito Constitucional, possui um amplo conhecimento. Pode ele, sim, elaborar a peça, a ação direta de inconstitucionalidade, assiná-la e protocolá-la no Supremo Tribunal Federal. Ele não precisa de advogado para fazer isso. Ele não precisa do advogado-geral da União. Ele mesmo pode fazer isso. Governador, mesas da Assembleia Legislativa, da Câmara, do Senado, Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da Ordem também podem fazer isso. Não precisam de um advogado para fazê-lo. Logo, estes que aqui menciono possuem aquilo que nós chamamos de capacidade postulatória. Pois bem, vamos voltar para a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade e tratar de algumas questões que são mais específicas em relação a ambas. Em primeiro lugar, qual é a natureza do ato impugnado? Qual é a natureza do ato normativo impugnado? Este ato normativo deve ser um ato normativo primário. O que isso significa? Um ato normativo ligado diretamente à Constituição, e não um ato normativo que faz uma ofensa à Constituição por maneira reflexa, por ofender um outro ato que esse sim ofende a Constituição. Deve ser um ato normativo primário. E deve ser um ato geral
e abstrato. Uma determinada decisão, um ato administrativo, uma decisão administrativa para um caso específico não é abstrato, ele é um ato concreto, não é geral, se aplica a uma pessoa ou algumas pessoas. Esse ato não admite esse tipo de controle de constitucionalidade em abstrato. Observações. Apesar de se dizer que o ato deve ser geral e abstrato, na ação direta de inconstitucionalidade 40, 48, contra uma medida provisória orçamentária, como se imagina, tem efeitos concretos, porque ela cria uma determinada dotação orçamentária, ela desvincula de um lado, direciona para outro, é um ato de efeitos concretos. Mas o Supremo, nesse caso aqui, admitiu que uma medida provisória orçamentária fosse, mesmo não sendo um ato geral e abstrato, objeto para uma ação direta de inconstitucionalidade. O que o Supremo disse basicamente é o seguinte: não importa se o ato é geral ou específico, abstrato ou é concreto. O que importa é que a controvérsia constitucional que está tendo aqui dentro, a ofensa constitucional que está ocorrendo aqui dentro, seja suscitada em abstrato. Imagine a seguinte situação: a medida provisória orçamentária. Eu não posso questionar por ADI uma determinada aplicação que esta medida provisória está fazendo do orçamento. Mas eu posso questionar, por exemplo, o conceito que a medida provisória dá para relevância e urgência. Eu estou fazendo uma discussão em abstrato, mesmo partindo de uma norma de efeitos concretos. Segundo, um decreto regulamentar, ou seja, um decreto que regulamenta uma lei. Decreto regulamentar regulamenta uma lei que esta sim está vinculada à Constituição. Ou seja, ainda que ele ofenda a Constituição, será de maneira reflexa, ele não é um ato normativo primário. Como ele não é um ato normativo primário, como existe uma lei intermediária e esta lei sim é primária, é um ato normativo primário, ele não pode ser objeto de ADI. A não ser que a própria lei o seja. E ele, por via reflexa, anda junto com a lei. Se a lei é declarada inconstitucional, ele é arrastado, isso chama-se inconstitucionalidade por arrastamento, também é declarado inconstitucional junto com a lei. Mas sozinho, ele não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, aquilo que se chama de decreto autônomo, que possui uma aplicação bastante limitada no Brasil, como ele regula diretamente a Constituição Federal em algum determinado tema, ele é considerado um ato normativo primário e, por isso, ele pode sim ser objeto de controle nestas ações. Uma portaria, em geral, não poderia ser, porque a portaria tem justamente este mesmo cunho aqui, regulamentar. E portarias, em geral, regulamentam os decretos, ou regulamentam leis, em alguns casos. Mas, se, no entanto, a portaria estiver regulamentando direto à Constituição Federal, aí sim se admite o controle direto sobre ela. É importante que se diga o seguinte: eu preciso observar se o meu ato regulamentar ele está vinculado diretamente ou não à Constituição, para que ele possa ser objeto. Segundo o STF, não podem ser objetos de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. Como eu disse, atos tipicamente regulamentares, ainda que exorbitem a permissão
que a lei deu a este ato regulamentar. Segundo, questões interna corporis são questões que são resolvidas dentro do âmbito de cada poder. Geralmente são questões que estão ligadas a regimento interno, enfim. Em regra. Por quê? Recentemente, em vista das questões que trataram do processo de impeachment, o Supremo Tribunal admitiu análises de constitucionalidade em relação a justamente esse tipo de questão interna corporis dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados. Além disso, se essa questão interna corporis violar direitos fundamentais, é evidente, ou outros direitos consagrados na Constituição, é evidente que poderá sim ser objeto de ADI ou ADC. Terceiro, normas constitucionais originárias, decorrentes do poder constituinte originário. Aquelas normas que nasceram com a Constituição não podem ser alvo de inconstitucionalidade, seria uma violação a ela própria. Emendas constitucionais, sim. Emendas constitucionais podem ser alvo de ADI. Mas as normas que iniciaram a caminhada junto com a Constituição, junto com a promulgação da Constituição, estas não podem ser objeto de ADI. Quarto, leis revogadas. Porque leis revogadas não ofendem mais a ordem normativa. O que se busca no processo de controle abstrato concentrado é reprimir, suprimir uma ofensa à Constituição. A lei revogada não ofende mais a Constituição e, por isso, não admite esse tipo de controle. Quinto, as leis que estão suspensas pelo Senado, conforme o artigo 52(10) que nós já vimos. Porque, se elas estão suspensas, elas não estão mais ofendendo a ordem constitucional. Sexto, medidas provisórias revogadas, rejeitadas ou prejudicadas. Da mesma forma, não estão mais ofendendo a Constituição. Aquilo que não mais ofende a Constituição, mesmo que tenha ofendido um dia, não pode ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória. Isso se aplica ao sétimo exemplo que eu vou dizer agora. Leis temporárias. As leis temporárias, como não estão mais valendo, elas também não ofendem mais a Constituição. Nós tivemos, em 2014, um caso de leis temporárias no Brasil, que é algo raríssimo, que foi a permissão de comercialização de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. Esta lei, no entanto, só valeu durante o período da Copa. Ainda que eu quisesse questionar a sua constitucionalidade, hoje, depois de sua vigência, eu não posso mais fazê-lo por meio destas ações. Segundo, em relação a essas ações. Primeiro, a natureza do ato impugnado. Segundo, limite temporal. Eu só posso questionar normas, atos normativos por meio de ADI ou ADC, se forem posteriores, esses atos forem posteriores à própria Constituição. Se eles forem anteriores à Constituição, não se admite a utilização destes instrumentos. Admite-se a de um outro instrumento que nós vamos ver daqui a pouco, mas não a desses instrumentos. Se, no entanto, eu estiver tratando de uma emenda constitucional, eu tenho que olhar para o parâmetro que eu estou invocando. Se o parâmetro foi alterado por emenda, o limite temporal, eu não posso voltar mais do que isso, é a data da promulgação desta emenda. Vou explicar isso um pouco melhor. Imagine um artigo
90, Constituição. O artigo 90 ele veio desde 88 com um texto e em 90 ele foi uma emenda constitucional, substituiu o seu texto. Eu digo que a Lei X está ofendendo o artigo 90, a nova redação do artigo 90. Esta Lei X, que ofende a nova redação do artigo 90, precisa ser posterior à própria nova redação do artigo 90. Senão, não será caso de ADI ou ADC. O parâmetro ofendido tem que ser anterior à lei que eu estou questionando a constitucionalidade. Detalhe, a ação declaratória de constitucionalidade é uma criação da emenda 3D 93. Ela não é originária da Constituição de 88. Mas, excepcionalmente, mesmo assim, o Supremo admite a utilização do instrumento, desde que para leis posteriores a 5 de outubro de 1988. É como se o Supremo tivesse dito que este instrumento tivesse nascido junto com a Constituição e não incorporado posteriormente. Limite temporal, limite espacial. Ação declaratória de constitucionalidade. Deixa eu limpar um pouco, que possa fazer as anotações devidas. A ação declaratória de constitucionalidade, ela pode dizer respeito a leis ou atos normativos federais. Ao passo que a ação direta de inconstitucionalidade pode ter como objeto atos normativos ou leis federais e estaduais. Essa é uma diferença entre os dois instrumentos. A ADC só admite questionamento de atos normativos federais. A ADI admite questionamento de atos normativos federais e estaduais. Existe uma PEC que vai igualar isso, de forma que a ADC possa também questionar atos normativos federais e estaduais. Por enquanto, é dessa forma que funciona. Uma observação aqui. Leis do Distrito Federal possuem uma natureza híbrida. Tratam tanto de questões que geralmente são tratadas pelos estados, quanto pelos municípios. Se a lei distrital estiver tratando de uma questão municipal, não admite ADI. No entanto, se a lei distrital estiver tratando de uma questão estadual, aí sim admite-se a ADI, justamente que é um instrumento que possibilita o questionamento de atos normativos estaduais. Pois bem, Procurador-Geral da República, dentro do controle concentrado. Qual é a sua função, além de ter legitimidade para iniciar o processo? Em primeiro lugar, Procurador-Geral da República, ele atua em todos os processos perante processo de competência do Supremo Tribunal Federal. A sua posição no controle concentrado, na ADI, na ADC e na DPF, é a de ser um guardião da Constituição. É alguém que está como que fazendo uma análise externa sobre a constitucionalidade ou sobre a inconstitucionalidade da lei. Ele tem justamente um papel de ser um membro que está zelando pela constitucionalidade e, por isso,
tanto legitimado para ajuizar a ação, como participa do processo. Se ele propôs a ação, enquanto legitimado, ele não pode desistir da ação. Mas tem uma peculiaridade. No meio do processo, se ele estiver convencido do contrário, quando ele ajuizou a ação, ele achava que a lei era inconstitucional. No meio do processo, ele se convenceu do contrário. Falou, não, essa lei não é inconstitucional, ela é constitucional. Ele não pode desistir da ação. Aliás, ninguém pode desistir desse tipo de ação. Ela tem um start, depois do start elas correm por conta própria, justamente pelo interesse difuso, o interesse social e pela defesa da Constituição, pela força normativa da Constituição. Mas ele pode dar, no meio do processo, um parecer em sentido contrário à própria inicial que ele apresentou. Não existe nenhum problema em relação a isso. Antigamente, existia uma situação um pouco peculiar em relação ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República era legitimado para ajuizar a ação e era ele quem fazia a defesa do ato normativo atacado. Como se ele estivesse de um lado, ajuizasse a ação dizendo que a norma é inconstitucional e passasse para um outro lado e dissesse o seguinte, agora eu estou defendendo a norma, estou defendendo a constitucionalidade da norma. Evidentemente que isso foi alterado justamente em vista da figura do advogado-geral da União, que é quem tem o papel de defender a lei ou o ato normativo que está sendo acusado de inconstitucionalidade, chamado de defensor legis. Ele é o curador do princípio da presunção das leis. Detalhe, peculiaridade também. O AGU deve sempre defender a constitucionalidade das leis, ainda que ele tenha ajuizado a ação em nome do Presidente da República. O Presidente da República possui capacidade postulatória, mas ele pode pedir que o advogado-geral da União o represente no ajuizamento desta ação. Então, o advogado-geral da União apresenta a ação direta de inconstitucionalidade, pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei, em nome do presidente. E então, ele faz justamente isso que eu falei agora há pouco. Ele muda de lado e passa a defender a constitucionalidade da lei. É um pouco estranho, um pouco peculiar, mas são funções diferentes. Uma função enquanto defensor da ordem normativa, enquanto defensor da presunção da constitucionalidade das leis, e a outra função enquanto representante maior jurídico da Presidência da República. O AGU obrigatoriamente só é intimado obrigatoriamente a participar da ação direta de inconstitucionalidade. Na ação declaratória de constitucionalidade, ele pode participar. Na DPF, a lei da DPF, nenhum menos o convoca a participar, embora o Supremo tenha admitido que ele possa participar também. Nesta função de defender as leis, na ação direta de inconstitucionalidade, é importante que se diga, ele pode defender até as leis estaduais atacadas por ADI. Ele tem esta função de zelar pela constitucionalidade de todas as leis atacadas, federais ou estaduais. Outra figura interessante dentro do controle abstrato concentrado. Muito relevante nos dias atuais, cada vez mais relevantes, é o amicus curiae. Amicus curiae, para traduzir, seria algo como
o amigo da corte. É alguém que, com o seu conhecimento, quer contribuir para que o Supremo tome a decisão. É algo que tem muito a ver, tem muita relação com a ideia de sociedade pluralista dos intérpretes da Constituição. Eu trago ao processo que discute constitucionalidade pessoas de fora para me dar opinião sobre a visão que eles têm sobre a constitucionalidade ou não. Sua primeira previsão foi na lei da CVM, a Lei 6.385 de 76, e posteriormente foi previsto também na antiga Lei do CAD. Hoje ele é tratado pela Lei 9.868 e também de forma bem específica pelo próprio CPC, o novo CPC, não esqueceu a figura do amicus curiae e resolveu abordá-lo. Sua participação é ampla, ainda que previsto só na Lei 9.868, participa também nas ADPFs. Há 3 entendimentos sobre a natureza do amicus curiae. Fred Didier vai dizer primeiro, o amicus curiae é um auxiliar do juízo, é alguém que contribui para a decisão do tribunal. Edgar Bueno diz que trata-se de um assistente qualificado, muito embora seja vedada a assistência nesse tipo de processo, como eu disse para vocês logo no começo. E os ministros do STF, em sua maioria, têm chamado a participação do amicus curiae como uma exceção à intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros é também vedada como assistência. Os amicus curiae seriam uma exceção a essa participação plural. Além do amicus curiae, tem se destacado ultimamente a realização das audiências públicas, justamente com o mesmo intuito de se ouvir pessoas de fora para poder legitimar mais a decisão. Quais são os requisitos para que alguém seja amicus curiae? Em primeiro lugar, a matéria discutida tem que ser relevante. Tem que ser tão relevante que eu preciso ouvir pessoas de fora. Em segundo lugar, essa pessoa de fora que eu vou ouvir precisa ter representatividade. Precisa ser alguém que está não apenas trazendo a sua ideia particular, mas alguém que está representando uma ideia difundida em um determinado meio. Alguém que realmente pode contribuir com a decisão. O amicus curiae, ele pode tanto se oferecer, como ele pode ser convidado a participar. No aspecto subjetivo, é preciso, no entanto, que o amicus curiae tenha pertinência temática, ou seja, que ele seja alguém que de fato conhece aquela determinada matéria que ele irá abordar. Por exemplo, na questão das células-tronco, foram chamados a participar como amicus curiae órgãos representativos de cunho religioso, de cunho científico, biotecnológico, enfim, pessoas que estavam por dentro daquela discussão e por isso poderiam contribuir para melhorar a decisão a ser tomada. Quem admite ou não o amicus curiae dentro do processo de índole abstrata, concentrada, é o relator. É o relator quem toma a decisão se o amicus curiae tem ou não pertinência temática e deve ou não ser admitido. A decisão do relator é irrecorrível. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal admite que o amicus curiae faça sustentação oral. Pois bem, vamos falar então agora em específico um pouco sobre a ação declaratória de constitucionalidade criada pela Emenda Constitucional 3 de 93. A ideia da ADC é abreviar a discussão,
é evitar que se tomem decisões díspares sobre uma determinada lei ao redor de todo o país, decidindo de forma rápida que aquela lei é constitucional ou então que ela é inconstitucional. Tanto é que o requisito para o ajuizamento de ADC é a existência de uma controvérsia judicial relevante. O ajuizamento de uma ADC tem por finalidade que o Supremo declare a constitucionalidade e não a inconstitucionalidade. Eu quero acabar com as discussões em torno daquela lei. Eu peço ao Supremo que me declare a constitucionalidade, e assim não haverá mais decisões ao redor de todo o território nacional declarando em casos concretos aquela lei inconstitucional. Então, o Supremo abrevie, resolva logo esta pendência, diga logo que a lei é constitucional. Esse é o meu pedido na ADC. Mas aí, chamo a atenção de vocês para o seguinte. Na ADI, eu peço que o Supremo declare a inconstitucionalidade. O meu pedido na ADI é o contrário do pedido da ADC. Pode ocorrer, no entanto, do pedido ser julgado improcedente. E quando o pedido é julgado improcedente, ocorre uma inversão. Se o Supremo julga improcedente a ADC, ele está dizendo o seguinte: você pediu que eu declarasse a lei constitucional. Eu estou dizendo que ela é inconstitucional. Quando ele julga improcedente, é a mesma coisa que dizer que a lei é inconstitucional. É o risco que corre quem entra com a ADC. Querendo um reconhecimento de constitucionalidade, acaba obtendo um reconhecimento de inconstitucionalidade. E na ADI é a mesma coisa. Eu peço a inconstitucionalidade. Se o Supremo julga esta ação improcedente, ele declara a constitucionalidade. Daí por que se chamar estas ações, ADC e ADI, de ações ambivalentes ou ações, para facilitar, ações de sinal trocado. A improcedência de uma é a mesma coisa que a procedência da outra e o contrário funciona da mesma forma. Sempre que eu tiver ADI, ADC, várias ADIs, várias ADCs, várias ADIs e ADCs, enfim, questionando uma mesma norma, o mesmo ato normativo, o Supremo junta todas elas e faz um julgamento conjunto. Vamos falar um pouco sobre a DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e regulamentada pela Lei 9882. Em primeiro lugar, não é uma ação de inconstitucionalidade, e sim uma arguição de descumprimento, o que tem caráter tem um caráter mais amplo do que mera inconstitucionalidade. Segundo, ele tem um parâmetro um pouco específico, mas ao mesmo tempo bastante amplo, preceito fundamental. Como a Constituição não diz o que é preceito fundamental, o Supremo é quem vem dizendo isso ao longo dos anos por meio de suas decisões. Por exemplo, aceita-se como preceitos fundamentais princípios fundamentais, aqueles do artigo 1º, o artigo 4º, direitos fundamentais, o artigo 5º, o artigo 6º, ou direitos fundamentais fora do rol, princípios constitucionais sensíveis, aqueles previstos no artigo 34, inciso 7, cláusulas pétreas, enfim. É algo que vai se desenhando na prática, conforme o Supremo vai decidindo, ele vai dizendo que é preceito fundamental
ou não. Algo importante da ADPF. Ela tem caráter subsidiário. Só cabe ADPF quando não couber ADI ou ADC. Nessas hipóteses, aí sim, eu posso ventilar a possibilidade de utilizar a ADPF, porque não existe outro meio de lesar, aliás, de sanar a lesividade a um preceito fundamental. Não se exige que esse outro meio seja de controle concentrado, mas que tenha a mesma efetividade, imediatidade e amplitude da ADPF. Então, decisões hoje que são tomadas em recurso extraordinário com cunho abstrato, dentro da abstrativização, são decisões que podem sanar lesividade a preceitos fundamentais e, assim, elas impediriam o ajuizamento de ADPFs. Quais são as hipóteses de cabimento? Existe a ADPF autônoma e existe a ADPF incidental. Na ADPF autônoma funciona da mesma forma que a ADI e a ADC. A incidental, ela é bastante peculiar. Eu tenho uma determinada demanda concreta em que ocorre uma lesão em que eu estou discutindo uma lesão a preceito fundamental. Eu posso puxar a ADPF a partir daquela demanda, deslocando aquela discussão para o âmbito do STF por meio da ADPF. A ADPF 54, por exemplo, que questionou a questão dos abortos de anencéfalos, partiu de casos concretos que, em virtude de toda a discussão sobre preceitos fundamentais, acabou sendo extraída e carreada para uma ADPF, para que o Supremo decida e assim harmonize o entendimento a partir daquele instrumento. Seus efeitos, os efeitos da ADPF, são os mesmos efeitos das demais ações de controle concentrado, operando-se de forma erga omnes e também com seus efeitos vinculantes. O que se usa muito a ADPF hoje em dia é justamente em virtude daquele limite temporal que eu mencionei agora há pouco, da ADI e da ADC. Eu não posso questionar por ADI ou ADC leis anteriores a 1988, então eu me valho da ADPF para fazer isso. E eu também não posso questionar, por meio de ADI ou ADC, leis municipais. Então, eu me valho da ADPF, em caráter subsidiário, para fazê-lo. Então, é muito comum leis anteriores a 88 e leis municipais, por não poderem ser alvo de ADI ou de ADP ou de ADC, serem objetos de ADPF. Um exemplo para vocês, até recente, muito importante, a ADPF 130 declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa que era anterior a 88. A lei de imprensa jamais poderia ser questionada em uma ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem, vamos para o nosso próximo tópico. Já falamos sobre as ações, gostaria de falar um pouquinho sobre súmula vinculante. Súmula vinculante veio com a emenda 45 de 2004. Tem uma função pacificadora e harmonizadora do ordenamento jurídico. A partir de várias decisões tomadas no controle concreto, tomadas no controle difuso, eu crio um precedente e, para que este precedente seja obrigatório, eu sumulo ele por meio das chamadas súmulas vinculantes.
Há alguns argumentos contrários, no sentido de que, em primeiro lugar, eu não poderia aplicar de forma igual para todos o mesmo entendimento, pois quem está mais próximo do litígio pode analisar a situação de forma mais específica. Segundo, tribunais superiores tentariam acomodar-se diante de determinadas situações, principalmente aquelas que envolvem planos econômicos, direito tributário, de forma que poderiam acabar criando súmulas vinculantes contrárias aos interesses do povo. Mas tenho para mim que os argumentos favoráveis são muito mais substanciosos. Em primeiro lugar, segurança jurídica. Eu sei o que se entende sobre aquele tema. Não vai ser surpresa para mim se eu precisar litigar sobre ele. Eu tenho previsibilidade das decisões. As decisões serão sempre no mesmo sentido da súmula. Segundo, eu uniformizo a interpretação. Eu digo que a Constituição ela tem força normativa e essa força normativa se aplica de forma igual para todos. Eu realizo justiça. Eu não deixo que pessoas em situações idênticas sejam tratadas de forma diferente pelo judiciário. E terceiro, eu torno as decisões mais rápidas. Não vou precisar levar aquela questão até os tribunais superiores, porque já existe súmula vinculante sobre elas. Qual é a natureza, então, das súmulas vinculantes? Há 3 entendimentos. Lênio Streck diz: súmula vinculante tem natureza legislativa, porque ao sumular, ao criar o determinado texto da súmula, é como se eu criasse uma lei, é como se eu estivesse legislando, por isso uma natureza legislativa. Jorge Miranda, constitucionalista português, diz: tem natureza jurisdicional. Eu não posso criar do nada. Eu só crio a partir de decisões tomadas em processos em que houve provocação do judiciário para decidir daquela forma. Logo, natureza jurisdicional. Capelletti diz: é um tertium genus. Por quê? Um terceiro gênero. Porque ela mistura a índole jurisdicional, pois foi criada a partir de decisões em casos concretos judiciais, e ao mesmo tempo eu faço uma inovação legislativa, porque é como se eu criasse uma lei que determinasse qual deve ser o tratamento a ser dado a uma determinada questão jurídica. Eu acho que é um entendimento mais razoável, justamente esse que mistura a natureza jurisdicional e a natureza legislativa. O STF trata isso como a sua natureza como uma natureza constitucional específica. Bom, em relação à súmula, a criação de súmulas vinculantes, regulamentada pelo artigo 103A, decorre da instalação de uma controvérsia judicial, tomada de várias decisões em um determinado sentido no controle difuso. Para apaziguar, para resolver de forma contundente o problema, de forma que se aplique a todos, eu crio a súmula e a partir daí não se aplica só àqueles casos em que eu tomei a decisão, mas a todos os casos iguais. Quem tem iniciativa para propor a criação, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes? Os mesmos legitimados do artigo 103, aqueles que eu falei há pouco, universais e especiais, além do defensor público geral da União, os tribunais e os municípios em processos em que eles sejam partes. São legitimados para propor a criação, propor revisão, propor cancelamento. E o próprio STF de ofício
poderá também fazê-lo. Questiona-se se uma súmula vinculante poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Não haveria praticamente um empecilho. A questão é a seguinte: os legitimados para propor a ADI podem propor o cancelamento ou a revisão da súmula. Então, não haveria razão propor a ADI, até porque um procedimento de cancelamento ou revisão da súmula é um procedimento muito mais rápido, um procedimento muito mais ágil, célere, para resolver aquela determinada questão que está sendo tratada pela súmula. Para tratar de uma súmula vinculante, para editar uma súmula vinculante, revisá-la, cancelá-la, eu preciso do voto de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, que seria equivalente a 8 ministros. E, para que ela entre em vigência, precisa ser também publicada no Diário de Justiça da União. Questiona-se: aquelas súmulas comuns, criadas a partir de uma invenção de Vitor Nunes Leal, podem ser transformadas em vinculantes? Podem, mas é preciso 2/3 dos ministros do STF nesse sentido. Inclusive, recentemente, até disparado na esfera tributária, o Supremo transformou várias súmulas comuns em súmulas vinculantes. Então, não há nenhum problema em relação a isso, desde que preenchidos os requisitos para a criação de súmulas vinculantes. Em relação aos seus efeitos, em primeiro lugar, súmula vinculante tem efeito vinculante. Vincula quem? Vincula Poder Judiciário, os demais juízes tribunais, a administração direta e indireta. Efeito vinculante não é a mesma coisa que efeito erga omnes. Cuidado. Só dentro da esfera do judiciário, a súmula vinculante não vincula o próprio Supremo, evidentemente, que pode revisar e até cancelar a súmula. E quando eu digo em administração pública, eu estou dizendo em funções, estou falando a respeito de funções administrativas, que podem ser do Executivo, que podem ser do Legislativo, que podem ser do Judiciário também. O que não se admite, o que não se vincula por súmula vinculante é o poder não, mas a função legislativa. O Legislativo pode criar novas normas, ainda que contrárias à súmula vinculante. O Executivo pode criar medida provisória, ainda que contrária à súmula vinculante. Pode propor, nos casos em que ele tem esta competência, ele pode propor leis, ainda que contrárias à súmula vinculante. A função legislativa nunca fica presa pela súmula. Até porque, se isso acontecesse, o legislativo estaria de mãos atadas. Nós teríamos uma fossilização da Constituição. Mas as funções administrativas, da administração direta e indireta, estas sim estão vinculadas à súmula. E funções administrativas, ainda que do legislativo, ainda que do judiciário. Um exemplo, súmula vinculante número 13. O nepotismo é vedado não apenas dentro da administração, dentro do executivo. O nepotismo é vedado nas funções administrativas do legislativo, nas funções administrativas do judiciário. E essa questão que levou a súmula vinculante 13, inclusive, começou dentro das funções administrativas do judiciário, quando o CNJ regulamentou a questão proibindo o nepotismo dentro do judiciário.
Ok? O que mais em relação à súmula vinculante? Segundo, ordinariamente, quando eu digo efeito erga omnes, eu estou falando apenas do dispositivo da decisão, enquanto o efeito vinculante está abarcando também a ratio decidente, a razão da decisão, até por conta do efeito transcendente dos motivos determinantes. A súmula vinculante tem um efeito vinculante em relação ao seu próprio teor e em relação à razão pela qual essa súmula vinculante foi tomada. Outra coisa, no controle de constitucionalidade, os efeitos são, em regra, ex tunc, retroativos, a não ser que o Supremo module temporalmente os efeitos que passam a valer a partir de um dado momento. Nas súmulas vinculantes, os efeitos são, em regra, ex nunc. Só passam a valer, ela só passa a ter aplicabilidade a partir do momento em que é sumulada. É possível, no entanto, a partir do artigo 4º da Lei 11.417, e com o quórum de 2/3 dos ministros, que o Supremo cria a súmula vinculante, mas ela só vai valer a partir de um determinado momento posterior, não a partir da sua publicação. Isso que eu tinha para falar de súmula vinculante. Rapidamente, vamos falar um pouco sobre reclamação constitucional. Reclamação constitucional é o instrumento com previsão constitucional, tanto no âmbito do STJ quanto no âmbito do STF, como diria Ponce de Miranda, uma ação propriamente dita, que tem a finalidade de assegurar que as decisões tomadas pelos tribunais serão realmente obedecidas. O tribunal toma decisão em um determinado caso, e em um outro caso, eu visualizo que um outro juiz, um outro tribunal está descumprindo a decisão que o STF tomou naquele outro caso. Então eu ajuizo uma reclamação ao STF, dizendo: STF, tem um juiz lá em primeira instância que está descumprindo a decisão que você tomou. É para isso que ela serve. Ela serve para preservar a competência, preservar a autoridade das decisões. Essas decisões podem ser tomadas em qualquer ação junto ao STF. Não precisam ser tomadas em ADI ou em ADC, em ADPF. Por exemplo, o caso da proibição, da vedação de progressão de regimes na lei de crimes hediondos foi tomado num julgamento de habeas corpus pelo STF. E o STF passou a entender, quando nasce a abstrativização do controle concreto, passou a entender que este caso deveria valer para todos os casos iguais, e não só para aquele caso. Como era muito nascente ainda a ideia de abstrativização, muitos tribunais e juízes descumpriram essa decisão tomada pelo STF neste HC. E daí ocorreu a impetração de várias reclamações justamente para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal naquele caso específico. Pode ocorrer também em recurso extraordinário. Uma decisão tomada em recurso extraordinário hoje, até mesmo pela repercussão geral,
É uma decisão em recurso extraordinário ampla, que vale para todos, que tem efeito erga omnes. E por isso, justamente por isso, ela deve ser aplicada por todos os juízes e tribunais. Logo, se um juiz ou tribunal a desconsidera, deixa de aplicá-la, caberia reclamação. Vamos falar um pouco sobre recurso extraordinário para fechar a nossa aula sobre controle jurisdicional de constitucionalidade. Em primeiro lugar, recurso extraordinário, guardem isso, não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Isso foi até alvo de uma celeuma recente. Vou explicar ela. Mas existe a possibilidade de que o Supremo conceda efeito suspensivo quando houver risco de ineficácia da decisão ou quando a questão de fundo estiver sendo discutida no plenário. Então, até que o Supremo decida aquela questão num outro processo, eu concedo o efeito suspensivo para aguardar o pronunciamento do Supremo. Qual é o caso que levantou muita celeuma em relação ao efeito suspensivo do recurso extraordinário? Na esfera penal, Código de Processo Penal diz taxativamente que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Também a lei que trata do recurso extraordinário. Havia todo um questionamento em relação à presunção de inocência, pois se o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, eu poderia, a partir da condenação em segunda instância, executar a pena, inclusive a pena privativa de liberdade. Enquanto estivesse pendente recurso, o Supremo entendeu o seguinte: isso viola a presunção da inocência, porque todo mundo é inocente até que exista condenação penal transitada em julgado. E se tem recurso extraordinário, não tem condenação penal transitada em julgado. A partir deste momento, o Supremo passou a conceder efeito suspensivo em todos os recursos extraordinários penais, a partir da ideia de presunção da inocência. Num determinado momento, em fevereiro desse ano, o Supremo resolveu rever a sua postura, a sua decisão, entendendo que recurso extraordinário realmente não tem efeito suspensivo, como está escrito nas leis. E a execução da pena, com base em uma decisão tomada por um tribunal superior, por um tribunal de justiça, por um tribunal regional federal, já seria suficiente e não ofenderia a presunção de inocência. 7 votos a 4, o Supremo, então, mudou esse entendimento. Mas vamos lá, continuando. O artigo 102.3 traz quais são os requisitos para interpor um recurso extraordinário. Em primeiro lugar, esgotar as vias ordinárias. Se cabe apelação, não posso ajuizar, não posso apresentar recurso extraordinário. Eu tenho que esgotar todas as vias ordinárias primeiro. E só depois entrar com o recurso extraordinário. Se couber outro recurso, súmula 281 do STF, não cabe IRE. Pergunto, cabe recurso extraordinário de medida cautelar ou de medida liminar? Só cabe recurso extraordinário de decisões definitivas, não se admite em relação a decisões liminares. Outro requisito, pré-questionamento. Para que eu leve uma questão ao âmbito do recurso extraordinário, eu preciso já tê-la discutido no processo. Peço a questão
peço a discussão sobre a questão constitucional para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, há um problema constitucional nesta decisão. O Tribunal de Justiça deve ter se manifestado. Se não se manifestar, apresento embargos declaratórios para que ele se manifeste sobre aquela questão. E aí sim, eu tenho a possibilidade, pois já houve questionamento anterior, já houve pré-questionamento, a apresentar recurso extraordinário ao Supremo. O Supremo não pode ser o primeiro a saber do problema constitucional. O que mais? Hipóteses são aquelas tratadas no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Apenas algumas observações sobre elas. Em primeiro lugar, a violação à Constituição Federal para cabimento de recurso extraordinário precisa ser direta. Se a ofensa for reflexa, se a ofensa for indireta, não cabe recurso extraordinário. Vejam, súmula 636 do STF. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. A ofensa está sendo feita de maneira indireta e isso não admite a interposição de recurso extraordinário. O que mais? Se a norma for anterior à Constituição Federal, se for uma questão de não recepção, não cabe recurso extraordinário. Não recepção não é a mesma coisa que inconstitucionalidade. Terceiro, em relação à linha D, que diz que cabe recurso extraordinário quando a decisão, as causas foram decididas em única ou última instância e a decisão recorrida julga válida lei local contestada em face de lei federal. Eu tenho uma lei estadual ou lei municipal que está confrontando com uma lei federal. Antigamente, entendia-se que a competência para julgar esse conflito era do STJ por meio de recurso especial. Mas percebeu-se o seguinte: leis federais não estão acima das leis estaduais e nem das leis municipais. Todas elas têm previsão constitucional. Logo, quando eu falo em conflito de leis federais com leis locais, eu estou dizendo de conflito sobre uma questão constitucional. Qual o espaço de cada uma? Isso é previsto na Constituição e, por isso, hoje cabe recurso extraordinário e não mais recurso especial. Meus prezados, com essas palavras, então, sobre o recurso extraordinário, eu gostaria de encerrar aqui a nossa aula sobre o controle jurisdicional de constitucionalidade. Tratamos de diversos temas, controle difuso, o controle concentrado, sobre ADI, ADC, ADPF. Um pouco rápido, evidentemente, mas como essa é uma aula gravada, e você que está assistindo, você pode voltar, pode pausar, pode assistir de novo, enfim, pode fazer o seu uso conforme a sua necessidade. Agradeço pela sua audiência, agradeço especialmente à Universidade de Marília por proporcionar esse momento e desejo que vocês tenham sucesso na vida acadêmica e na vida profissional. Um grande abraço, até mais.